Boa noite. Acabou por ser um derby entre Marítimo e Nacional como se quer, com bom futebol, golos e alguma emoção. Apesar de algumas críticas à arbitragem de Hugo Miguel, a verdade é que imperou quase sempre o fair play dentro e fora do relevado. Empate a 2 golos que deixou tudo na mesma em termos de diferença pontual entre os dois rivais. O Nacional é 6º classificado, o Marítimo 10º. Derby em dia de aniversário do Nacional, em que Rui Alves sublinhou que a sua gestão passa desde há algum tempo por uma única situação: sobreviver e manter o patamar que atingiu o clube passados 103 anos de vida. Presidente Nacional, que é precisamente o convidado da primeira parte deste prolongamento. Obrigado, Engenheiro Rui Alves, por ter vindo aqui ao prolongamento e boa noite para si. Ontem, nos Barreiros, viu-se um Nacional personalizado. Foi este Nacional que projetou no início desta temporada. Começo por dar boa noite a todos os nossos telespectadores, ao Nélio, aos comentadores residentes que daqui a pouco entrarão no programa. Eu penso que quando partimos para este jogo e por aquilo que tem sido este campeonato, e a diferença pontual, porventura não espelhará tanto essa realidade, mas o campeonato está a mostrar um Nacional um pouco superior ao Marítimo. E isso verificou-se também ontem no estádio dos Barreiros. E, portanto, não estranhei, conheço a minha equipa. Nós temos tido este ano alguns problemas, sobretudo nos jogos em casa, porque penso que não só o Nacional, acho que com alguma diminuição de qualidade que se vem assistindo nos clubes portugueses, fruto da crise, da conjuntura, vamos falar disso também mais à frente. Razões que, neste caso, se adicionam num sentido negativo. É cada vez mais difícil ganhar jogos em casa. Há, de facto, uma predisposição na defesa do ponto. E não é só o Nacional que está a sentir essa situação. Temos algumas equipas que estão até na parte de cima da tabela, onde isso se verifica, casos do Estoril, casos do próprio Rio Ave. E, portanto, é uma realidade. E o Nacional também entrou nessa regra. De facto, está a ter muito mais dificuldade, digamos, em mostrar essa maturidade competitiva nos jogos em casa do que fora de casa. Engenheiro, isto pode até não ter os melhores jogadores, mas esta é das melhores equipas dos últimos anos. Esta equipa do Nacional. Depois da nossa... da última vez que fomos à Liga Europa, quando tivemos o Ruben Miquel, Nané, alguns jogadores que foram, entretanto, transferidos, talvez seja o plantel um pouco mais equilibrado, apesar de, naturalmente, temos que ver sempre a relação com os nossos adversários, porque se o nível baixou de qualidade, portanto é difícil, temos que analisar em termos comparativos. Neste momento, para os nossos adversários, porventura estaremos em condições de ser mais fortes na disputa do lugar europeu do que fomos nestes anos antecedentes. Mesmo assim, ontem no final do jogo, Manuel Machado dizia que tinha uma equipa que não vacila com as contrariedades. Sentiu isso também? Ou tem sentido isso, mesmo baixando o nível da equipa? Sinto, até porque, parecendo que não, o professor já na sua terceira passagem no Nacional, a forma como, digamos, não é só um jogador que precisa de adaptação, não é só o jogador que se vai, digamos, habituando à casa. Neste caso, o Manuel Machado e os atletas e a sua liderança também é mais forte, mais consensual do que porventura seria na primeira vez. Portanto, tudo isto contribui positivamente para aquilo que é a personalidade da equipa. E, portanto, mesmo nos jogos que temos tido alguma dificuldade em casa, apesar de tudo, não é uma equipa que entrou em desequilíbrios
emocionais nem anarquias, tem de facto um trabalho, é um trabalho técnico-tático bastante importante e, sobretudo, naturalmente, também mental. Não é? Temos Manuel Machado para muito tempo no Nacional. Já o disse por mim. Estamos a falar muito tempo. Enquanto você estiver. Eu só posso responder por os mais 2 anos que fiquei até 2015. Fiquei à frente do Nacional. Depois desse, espero que o Mas só fica mais 2 anos à frente do Nacional. Aproveite o facto de ter no seu seio um treinador com esta capacidade. Ter-me só uma dúvida. Mas só fica mais 2 anos no Nacional. Com certeza. Este é o último mandato, de certeza? Este é o meu último mandato. Não vai vacilar, não vai voltar atrás? Em 2015 deixarei o Nacional. Diga uma coisa, relativamente ainda à equipa, os rivais do Nacional dizem que esta deve ser das equipas mais caras do Nacional. Esta é uma equipa cara, esta? Deve ser caríssima. Temos o Jota, que é caríssimo, o Lucas, que é caríssimo. Diga-me qual é o teto salarial desta equipa? Para ter ideia, a equipa de 2009 teria uma média de salários média de 10 mil euros líquidos. Esta equipa andará à volta de 6 mil euros. Portanto, desde 2009 temos em líquidos uma redução de 40%. Em brutos será um pouco superior, como é óbvio, fruto da progressividade do imposto. Digamos que a taxa que incide sobre os atuais atletas do plantel ficará um pouco abaixo e, portanto, do ponto de vista de orçamento bruto do futebol profissional, estaremos a falar de metade daquilo que era em 2009. Daquilo que conheço do futebol português, esta equipa não é assim tão cara, então? Dos outros orçamentos, daquilo que lhe é dado a conhecer? Não. E dos negócios que tenta fazer? Obviamente que eu poderia ir mais longe, no fundo, de transmissão de números. Não me parece que o deva fazer, mas esta equipa tem 8 jogadores abaixo dos 20 anos, parece, no plantel, quer dizer, o que naturalmente só por si... Já baixa um pouco. E a qualidade, de facto, vem de uma estrutura também do passado. Alguns jogadores, de facto, estão um pouco acima dos demais, ainda fazem parte de uma situação económica diferente e, portanto, com contratos. Muitas vezes vocês não têm noção e talvez a sensibilidade para informarem a opinião pública de que quando se está a falar do financiamento público ao desporto, nomeadamente ao futebol profissional, de que sempre que há uma alteração nesta relação, essa alteração opera de imediato, mas as nossas responsabilidades no seio do plantel, do ponto de vista laboral, elas mantêm-se, porque naturalmente os atletas são alheios, digamos, às relações comerciais ou institucionais com diferentes parceiros que os clubes têm. E, portanto, tivemos que fazer este caminho. Tem sido um trabalho árduo, não é fácil. Temos contado, de facto, com a grande sensibilidade do professor no sentido de termos equilíbrio nos diferentes setores, ter qualidade e conseguir uma mescla, digamos, de juventude e de lançamento de jovens que equilibram, digamos assim, a nossa situação económica e financeira, que, como sabe, não é fácil, até porque o plano de ajustamento económico e financeiro da região autónoma da Madeira devia ter tratado o desporto de uma forma diferente em relação àquilo que eram os objetivos de redução da despesa pública. Devia ter tratado o desporto considerando que o desporto tem um ano económico diferente do ano do orçamento. Ou fazer-se considerações sobre a redução da despesa no ano económico, que é, digamos assim,
tutelado pelo orçamento e pelo orçamento da região autónoma, o desporto ficou com as épocas um pouco partidas. E se verificarmos que só está a ser possível fazer o contrato de programa da época em março do ano seguinte àquela em que ela se iniciou, estamos a falar de atrasos de 9 meses na elaboração dos contratos. Portanto, neste momento, em dezembro, receberemos o último mês da época 2012. anterior, que terminou em junho. E, portanto, teremos naturalmente a aprovação do orçamento regional em dezembro. 17 Segue-se, digamos, para 2014 as necessárias publicações e entrada em vigor do orçamento. Segue-se depois a aprovação da postaria que determina os montantes a atribuir às diferentes instituições e às diferentes atividades desportivas por elas desenvolvidas. Depois, como sabe, no caso do futebol profissional, pelos montantes em questão, e de resto também penso que nas modalidades profissionais, basquetebol e handball, que se situando, digamos, o financiamento público acima do valor previsto para isenção de visto, tem que passar no Tribunal de Contas, com que naturalmente teremos aí mais um mês, no caso de não haver nenhuma, detectar alguma vírgula que esteja fora de sítio, porque isso para o prazo. E, portanto, gerir o dia-a-dia neste quadro não é fácil, se bem que, como sabe, no início do século, quando a subvenção pública ao futebol profissional eram 3 milhões de euros, no caso do Nacional, em 2002, quando ascendeu à Primeira Liga, a subvenção pública representava basicamente entre 60% a 65% do orçamento do futebol profissional. Neste momento, a subvenção pública representa à volta de 40%, ou talvez menos, do orçamento do futebol profissional, para além de que a evolução do quadro de responsabilidade